Olá, seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Nós estamos aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia para compartilhar com você um pouquinho mais do nosso estudo. Estamos estudando nesse trimestre a respeito do amor e a justiça de Deus. Hoje já é a quinta semana e nós vamos falar sobre a ira do amor divino. Mas antes disso, você que já nos assiste, nos acompanha, já compartilhou esse vídeo com alguém? Dá tempo de você fazer isso e mandar para os seus conhecidos, para aqueles que vocês querem que ouçam, que conheçam um pouquinho mais do amor de Deus. Se não fez ainda, corre lá que dá tempo e também de curtir e participar do nosso canal. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito desse tema, mas antes disso eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que nos acompanham, que comentam no nosso canal. Nós temos aqui a Beatriz Gonçalves Guimarães, que fala conosco de São João da Barra, do Rio de Janeiro, o José Denis de Salvador da Bahia, seja muito bem-vindo, o Marcos Marcelino, que nos acompanha de Joinville, em Santa Catarina. Temos também a Maria de Lourdes Ferreira, de Presidente Prudente, aqui do interior de São Paulo, e o Adão Lopes, que fala conosco lá da Angola. Sejam todos muito bem-vindos. Não esqueçam, então, de comentar, compartilhar também com os outros a respeito da lição. E para estudarmos um pouquinho mais a respeito dessa lição, estamos vendo, já vimos nas semanas anteriores a respeito do amor de Deus, e hoje a gente vai ouvir um pouquinho da ira do amor divino, E para isso nós temos aqui conosco o pastor Elton Batista. Pastor atualmente é capelão no Colégio do Jardim Leblon, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, pastor. Muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Temos também aqui conosco o nosso irmão evangelista Luiz Gonçalves. Seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo aqui. Obrigado, Daniela, pelo convite, um prazer estar aqui. Olá, você que acompanha o Estudo Central. Prazer, pastor, estar com você também. Prazer todo mundo. E com certeza o tema de hoje vai ser uma bênção. Amém. O senhor poderia fazer a oração inicial, por favor? Sim, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vamos agora estudar a Tua Palavra, pedimos sabedoria e a direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, como eu já comentei, a lição 5, não sei se você já tem a lição da Escola Sabatina, se ainda não tem, através do site da Casa Publicadora Brasileira, você consegue acessar e adquirir de forma física ou de forma online também. Essa semana nós temos aqui uma lição um pouco contraditória, se formos levar em conta só o título, A ira do amor divino. É possível ter ira relacionado com amor, a gente ouve sempre do amor de Deus, da justiça divina, que também a lição está falando, e as pessoas normalmente associam o Deus do Antigo Testamento como o Deus de ira, da justiça, e o Deus do Novo Testamento, Jesus, o Deus do amor. Só que aqui a gente vai ver a ira do amor, a ira que é provocada, relacionada com amor, uma reação amorosa. Como que a gente pode contextualizar isso para as pessoas que nos acompanham entender sobre o que nós vamos conversar um pouquinho? É interessante que quando nós olhamos a palavra ira, a gente pensa na ira humana, que é uma ira que vem de sentimentos de raiva, ou que é algo que é do momento, que é algo impulsivo. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em ira divina, a gente não consegue entender. Porque Deus é amor, Deus é bondoso, Deus é paciente. Como pode um ser tão bondoso e paciente ter esse componente ira? Então, a gente tem que chegar à conclusão que a ira divina é diferente da ira humana. E a gente vai ver que, na verdade, ela é uma extensão do amor de Deus. É interessante esse assunto que o pastor acabou de colocar. E eu quero chamar a atenção das pessoas que estão estudando conosco, Daniela, porque para Deus a ira faz parte do amor, diferentemente da ira humana, que a ira humana você descarrega uma raiva sobre as pessoas, basicamente isso. E a Bíblia tem um texto lá em Apocalipse 16, capítulo 15 e capítulo 16, que fala assim que as 7 últimas pragas são para consumar a ira de Deus. Então, essa palavra ira também tem uma conotação, uma ligação com a palavra justiça. Com a palavra justiça, que é também um assunto recorrente na lição. Então é importante que as pessoas saibam que a ira de Deus não é contra o ser humano.
A ira de Deus é contra o mal. Okay. Então aqui está falando que a ira é uma manifestação do amor divino, e aí a gente vai ver na lição aqui no domingo, falando justamente isso, né? Que Deus odeia o mal, porque ele causa dor às suas criaturas, mesmo quando as próprias criaturas causam, né, o mal ou praticam o mal. E esse amor é uma consequência em relação a isso. Então as pessoas são angustiadas pelo mal, Deus é contra isso, ele não se agrada disso, e como o amor dele se manifesta dessa forma. Ela é uma resposta desse amor contra o mal. Como que a gente pode ver um pouquinho aqui, está falando mais do Salmo 78, como que essa passagem, esse texto pode nos esclarecer um pouquinho mais em relação a isso? É interessante que o Salmo 78, ele faz uma revisão histórica do povo de Israel. Ele vai falando de como Deus fez tanta coisa boa, abriu o mar, fez milagres, proporcionou pão, muitas coisas que Deus fez pelo povo de Israel. E a resposta do povo de Israel era rebeldia, era indiferença. E é interessante que quando a gente vê essa questão da ira, aqui é mostrando Deus segurando a sua ira. Quando a gente vê o Antigo Testamento, a gente vê Deus fazendo uma aliança com o povo dele. E ele faz essa aliança e ele fala assim, olha, essas são as estipulações, como se fosse um acordo mesmo, né? Se vocês seguirem, vocês vão ter bênção. Se não seguirem, vocês vão ter maldição. Mas não é uma maldição de vingança, é uma maldição de consequência de não obedecer à aliança de Deus, às bênçãos de Deus. A gente vê, exatamente, pastor, a gente vê, Daniela, quando Deus percebe que um filho dele está sofrendo uma consequência de um erro, ou o erro da pessoa mesmo, ou o erro de um contexto em que a pessoa vive, Deus se entristece. Deus vê um filho sofrendo, chorando, angustiado, Deus se entristece. Então, essa ira de Deus é contra aquilo que faz os seus filhos sofrerem. Se você observar aqui, o amigo que está acompanhando a gente pela internet, logo no início aqui, apresenta o ciclo da rebelião. Não sei se teremos tempo para ler aqui agora, mas se a gente não puder ler, pelo menos que você que está vendo a gente em casa possa ler, porque vale a pena. Aqui fala assim, Deus ama a justiça e odeia o mal. O pecado e o mal despertam ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados, mesmo nos casos em que o mal afeta principalmente a própria pessoa. Deus odeia o mal porque ele causa, olha só, dor às suas criaturas, foi o que eu acabei de falar. Inclusive quando é causado por elas mesmas, ou seja, quando a pessoa está colhendo o que plantou. Deus é repetidamente provocado a ira pelo que os estudiosos chamam de ciclo da rebelião. A gente pode, você tem aí, pastor, também? Eu posso ler uma, você pode ler outra. Okay. Rapidinho. Número 1. O povo se rebela contra Deus e pratica o mal, incluindo atrocidades horríveis como o sacrifício de crianças e outras ações abomináveis aos olhos do Senhor. Depois, Deus se afasta em resposta às escolhas do povo. E número 3, o povo é oprimido por nações estrangeiras. Depois, Deus em sua graça concede libertação. E a anterior fala, ele clama a Deus por libertação, e aí vem o que o pastor acabou de ler, a número 5. É porque o meu está resumido. Ok. E a número 6. O povo volta a se rebelar repetindo o ciclo. E número 7, diante desse ciclo de maldade e infidelidade, Deus enfrenta repetidamente a infidelidade humana, mas mantém sua fidelidade sem fim, longanimidade inabalável, graça extraordinária e profunda compaixão. Então, Daniela, acho que isso aqui resume bem a lição de domingo, né? A gente vê que o amor e a justiça estão interligados e que, ao contrário do que a gente inicialmente pensa, a ira não é, como o pastor já falou, o ser humano, a ira humana, e nem contra o ser humano, né? A ira é contra o pecado. E aí a gente vê que mesmo com tudo isso, mesmo esse ciclo de rebelião, Deus não se ira assim à toa, né? Ele é tardio em irar-se, como é o título da lição da segunda-feira. Deus é compassivo, ele dá ao povo a oportunidade, e aqui faz uma comparação, leva aqui a questão de Jonas, né, do livro de Jonas, quando ele ficou revoltado, inconformado com Deus por ter salvo o povo de Nínive, mas Deus foi ali mostrando uma lição para ele também em relação à sua misericórdia. Como que a gente pode entender um pouquinho mais sobre isso?
Uma curiosidade aqui é que quando Jonas ele se indigna, ele meio que cobrando de Deus alguma coisa, ele fala, o Senhor é tardio em irar-se. Quando você vai no original, no hebraico, a expressão que ele está falando ali é nariz longo. O Senhor tem nariz longo. É porque na cultura hebraica tinha essa ideia de uma pessoa com um nariz longo é uma pessoa paciente. Então ele está falando assim, Senhor, o Senhor é narigudo, o Senhor é paciente. E ele está falando isso com uma indignação, como algo ruim. Porque ele queria que Deus punisse os assírios, porque ele sabia que eles eram pessoas terríveis, que cometiam coisas terríveis, e ele queria que Deus fizesse juízo. Mas Deus queria dar uma nova chance. Então, aqui mostra como nós somos afoitos para querer que Deus logo puna as pessoas. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo. Cada momento a gente fica com medo, às vezes, de ver as notícias de tanta barbaridade que acontece. A gente quer, olha, Senhor, por que o Senhor não faz um fogo descer? Ou como os discípulos quando chegaram em Samaria, né? Mas o nosso Deus é um Deus que ele sempre dá uma nova chance. Ele sempre tem um tempo a mais. Ele tem o nariz longo, né? Amém, por isso, né? Essa história de Jonas é uma história incrível, né? Porque Deus chama Jonas para fazer uma obra em Nínive, ele não aceita, ele tenta fugir para outro lugar, e Deus faz um malabarismo, usando a linguagem bem humana, para fazer com que Jonas vá até lá. E Jonas chega a Nínive através de um grande peixe, que ninguém sabe o nome. E os ninivitas tinham como uma das suas divindades um grande peixe. Quando souberam que Jonas chegou, trazido por um grande peixe desconhecido, eles então pararam e reverenciaram a mensagem, porque pensaram, esse homem foi mandado pelos deuses. Por isso que eles pararam para ouvir. Então a estratégia divina foi usar um grande peixe para impactar aquela região. E quando o Jonas prega, Daniela, ele prega com raiva, com ira. A ira humana. Ele prega para se arrepender. Exatamente. Ele só fala, vocês vão. Aqui nós temos as duas manifestações aqui. A de Deus e a de Jonas. Só que Jonas prega com raiva e fala assim, vocês são pecadores, cambada disso, cambada daquilo, daqui 40 dias vocês vão morrer. Eu vim aqui para anunciar isso. Então ele pregou uma coisa e Deus fez outra. Então veja, aí mostra claramente, né, que Deus não é como a gente pensa. E no final, Jonas estava mais perdido que os ninivitas. E Deus foi misericordioso tanto para com Jonas quanto para com Nínive. A gente vê nessa história, né, uma ira que era justa segundo Jonas, né? Mas a gente vê em alguns momentos que essa indignação de Deus, às vezes ela é justa, né? A gente vê aqui outras histórias que não vão demonstrar o perdão imediato, né? Aqui cito uma parábola, uma história de uma mãe observando a filha brincando no parquinho e de repente ela é atacada por um homem, né? A mãe não deveria ficar irada? Não deveria ter uma reação em relação a isso? E aqui a gente vê que a ira é uma resposta do amor em tais circunstâncias. Mas não necessariamente a gente consegue entender essa justa indignação de Deus. A gente tem alguns textos aqui em Mateus e João que falam um pouquinho da questão do templo, né? Que Jesus demonstrou a ira, né? A gente tem essa passagem como o momento que todos falam que Jesus teve uma reação diferente do que todos estavam acostumados, porque o templo estava sendo usado de uma forma que não era o ideal. Como que a gente pode aprender também, que lições a gente pode tirar daqui? Se a gente volta para aquele ciclo dos 7 que a gente mencionou ali, você vai perceber que o caso aqui do templo estava naquele processo. Ou seja, ali eram pessoas religiosas, eram pessoas conhecedoras, eram pessoas que tinham toda a bagagem necessária para servir a Deus. No entanto, eles usavam de hipocrisia. Eles exigiam do povo uma coisa e faziam outra. Então eles estavam transformando o templo em um comércio. E Jesus percebeu não apenas o comércio em si, mas essa vida dupla, essa contradição entre a teoria e a prática. Então isso levou Jesus a ter um ato de justiça, uma manifestação da sua ira, um ato de justiça. Foi aí que ele entrou em ação, como está escrito aqui em Mateus. E é interessante que essa indignação não é uma indignação de vingança, mas é uma indignação de zelo.
É interessante que quando existem passagens, de cabeça eu não consigo me lembrar, mas existem passagens em que Deus fala, eu tenho ciúme. E não é o ciúme de uma relação tóxica, como a gente é acostumado a ver, mas é o ciúme de zelo. Eu costumo comparar, é o mesmo ciúme de um pai que tem uma filha e vê um sujeito se aproximando da filha, ele sabe que não está com boas intenções e ele logo ele tem aquele ciúme, mas não é o ciúme de possessão, é o ciúme de zelo, de cuidado. Então nós vemos que Deus ele é um Deus ciumento nesse sentido e ele se ira também nesse sentido, de zelo, de cuidado, mas não não de uma maneira tóxica ou de uma maneira vingança né? Igual o ser humano ele faz. Eu vejo Jesus ensinando, mesmo nesses momentos. Né? Aqui ainda na lição de terça, ainda cita mais dois momentos, quando as crianças foram até Jesus, né? E os discípulos repreenderam, impediram, e Jesus também se indignou com isso. Não para brigar, mas para mostrar esse zelo, esse cuidado que ele tinha. E também quando os fariseus o acusaram de violar o sábado para curar nesse dia. Né? Justamente, aí você vê o que eu falava anteriormente, essa contradição dos fariseus. Eles exigiam do povo algumas coisas e eles não viviam aquilo. E quando Jesus veio e começou a fazer as coisas corretamente, eles então se opuseram a Jesus. Então você percebe que aí a manifestação da ira de Cristo aqui era sempre um ato de justiça. E nunca era uma ira assim isolada, tipo, errou, vai pagar. Porque o ser humano, Daniela, tem essa ideia de que Deus tem uma lista de castigos. Entendeu? Então você fumou um cigarro, Deus vai te dar uma doença. Você bebeu uma bebida alcoólica, Deus vai te punir de alguma maneira. Você pisou na bola, Deus dá uma punição. Tá assim de gente, ó, pensando isso. As pessoas fazem isso, Deus é bom porque as crianças passam fome na África. Então as pessoas têm essa ideia de que em última instância, Deus é o responsável. E aqui não, você percebe claramente que Deus está sempre do lado das pessoas e tentando protegê-las das obras malignas que são colocadas. E mesmo quando Deus age, né, dessa forma, ele não se agrada em afligir ou aplicar a justiça quando é necessário, né? A gente vê aqui que se o mal não existisse, Deus não se iraria. Se a ira é exclusivamente dirigida contra o que prejudica as suas criaturas. Então a gente vê que não é do agrado de Deus ter esse tipo de atitude, esse tipo de reação, mas muitas vezes ela é necessária. Como que essa verdade está presente nesse momento aqui? É interessante quando a lição ela cita, segundo Crônicas 36:16, que Deus ele vai falando, que ele vai deixar com que as consequências venham sobre o povo de Deus, que se afastou, que foi para caminhos ruins. E no final ele fala assim, porque não houve mais remédio. Ou seja, eu já tentei várias vezes, já dei várias oportunidades para vocês receberem a cura. Mas vocês não quiseram, vocês cuspiram o remédio, vocês rejeitaram a cura. Então a ira ela vem só depois de uma rejeição, e essa rejeição depois de muitas tentativas divinas. Vale a pena ler aqui o primeiro parágrafo da lição de quarta-feira. Deus demonstra repetidamente sua preocupação com os oprimidos, assim como sua justa indignação contra os que causam sofrimento. Se o mal não existisse, Deus não se iraria. Sua ira é exclusivamente dirigida contra os que prejudicam os seus filhos, as suas criaturas. Então você percebe que não é do seu agrado trazer aflição. O mal não vem de Deus. Esse problema que nós vivemos não vem de Deus. Tanto é que Jesus, quando esteve aqui na Terra, o que Jesus fazia? Ele visitava as pessoas mais sofridas e aliviava o sofrimento delas. Então, esse questionamento que a gente vê as pessoas fazendo, o senhor citou agora há pouco, né? Por que uma criança sofre, por que tem fome na África, por que um inocente morre? Isso não vem de Deus, né? Não é Deus castigando as pessoas em relação a isso. É a questão do pecado, né? Consequência. E sofrem pessoas que servem a Deus e pessoas que não servem a Deus. E o cuidado de Deus é para com todos. Bom, já estamos caminhando ali para o final, mas temos ainda mais um pouquinho onde a gente vê aqui Deus demonstrando compaixão. Embora exista a ira, como a gente viu aqui em alguns casos, mas
entra aí também o amor, a compaixão, a longanimidade de Deus, né? Como que a gente pode também entender um pouquinho mais a respeito disso? É interessante que a lição ela vem enfatizando que a gente tem que entender que a vingança ela pertence a Deus, né? Que a Bíblia ela proíbe a vingança humana e o juízo é exclusivamente de Deus. Às vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus, sermos juízes, e o nosso juízo ele é falho, o nosso julgamento é falho, porque ele é baseado em sentimentos, é baseado em ver versões de coisas. E Deus não, ele vê o todo, ele vê tudo, ele vê a mente, ele vê o coração, ele vê as intenções. Então é interessante a gente entender que o juízo, que a ira, a gente pode se indignar, mas a consequência ou mesmo a sentença vem de Deus. E na hora que Ele quiser, na hora certa. Esse tema de quinta é muito interessante. Por quê? Está falando demonstre compaixão. Você quer demonstrar sua indignação contra o mal? Sabe qual é a melhor maneira, Daniela? É você demonstrar compaixão. Jesus, por exemplo, quando ele esteve aqui na Terra, Jesus visitava as pessoas mais sofridas, menosprezadas e humilhadas e ajudava essas pessoas. Pode perceber que Jesus manifestava geralmente a sua ira contra uma liderança que oprimia o povo. Pode perceber isso. E Jesus sempre estava do lado dos menos favorecidos. Então, em outras palavras, nós agora, aqui, qual é a melhor maneira de você demonstrar sua indignação contra o erro? É você demonstrar compaixão. Ajuda quem sofre. Ajuda quem está passando por problema, estende a mão, ajuda a curar, ensina o evangelho, ensina a salvação. É assim que a gente demonstra a nossa indignação contra o mal. É recuperando as pessoas que estão sofrendo. Foi o que Jesus fez quando esteve aqui na Terra. E aí reforça aqui que a gente não tem que se preocupar ou querer ser o juiz e a vingança humana. Isso não cabe a nós, né? E a Bíblia nos alerta em relação a isso. O que a gente pode... Alguns textos que são citados aqui, como que a gente pode ver que não cabe a nós essa questão? O direito de exercer o juízo é de Deus e não nosso. Isso mesmo. É interessante que a lição ela vem falando que a maior demonstração de Cristo em relação a essa justiça foi a cruz, foi a morte, foi se doar, foi se sacrificar, como o pastor bem citou. Então, se nós queremos demonstrar indignação, a gente tem que mostrar o que Jesus fez. Agora, as pessoas quando falam assim, eu quero justiça, porque isso não é justo e tal, as pessoas não sabem como vai consumar a justiça de Deus. Veja, Deus tem usado de misericórdia, Deus tem manifestado sua ira, Deus tem manifestado sua justiça, mas isso ainda não é totalmente, Daniela. Quando chegar lá no final, que Deus manifestar definitivamente a sua ira e a sua justiça, as pessoas aí vão entender que vai ser muito duro, porque a Bíblia fala sobre isso falando de juízo, entende? Mas entenda que Deus é um Deus de justiça e é um Deus de misericórdia. E aqui a palavra compaixão, ela é perfeita para resumir tudo que nós estamos falando hoje. Por outro lado, também nós não podemos deixar tudo, né? Largar tudo, não. Deus vai perdoar todas as coisas, temos que fazer a nossa parte, estar ao lado dele também, né? Para que nós possamos, nesse momento, participar da salvação, da glória divina. Nós estamos encerrando já a lição, né? Nosso tempo também já está acabando. Gostaria de pedir para que o pastor fizesse as suas colocações finais. Eu queria ressaltar que a ira de Deus, ela é uma extensão do seu amor e é uma maneira de ele proteger as suas criaturas. É de ele mostrar que o mal um dia vai ter fim. Que o mal, ele não dá para ele conviver com o mal, que uma hora o mal vai deixar de existir. Então, a ira de Deus é uma resposta ao mal, é uma resposta contra o pecado, é uma resposta de Deus se indignando com aquilo que tem acabado com esse mundo, né, que é o pecado. Então a gente tem que ter isso em mente, né, que a ira, não devemos ter medo de Deus, mas sabemos que Ele tem ira porque Ele nos ama. Bom, Luiz, também, para encerrarmos, por favor. Sim. Essa lição é muito boa e é muito profunda, tem muitos detalhes. O assunto é um pouco delicado também, vocês perceberam que a gente tentou, de uma maneira bem simples, explicar alguma coisa muito complexa.
Mas eu me lembro agora do que aconteceu na cruz. Quando Jesus estava pendurado na cruz, ele deu um grito. E o grito que ele deu foi Eli, Eli, lema sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Jesus levou sobre si justamente os nossos pecados. E ele sentiu essa dor da separação quando morria por você e por mim. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi trabalhar em seu favor, demonstrar compaixão, estender a mão a quem precisa, sarar nossas feridas, mas acima de tudo, morrer para nos salvar definitivamente do pecado e das suas consequências. Em breve, o autor do mal será destruído e todo mal será destruído. Deus fará justiça, Deus fará exatamente o que ele prometeu fazer. E finalmente, no final da história, ficará bem claro o caráter do bem e o caráter do mal. E todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, reconhecendo que Deus é amor, que Deus é justo e que Deus fez tudo como deveria ser feito. Nenhuma dúvida ficará no ar, nenhuma interrogação ficará, nenhuma pergunta sem resposta. Tudo ficará claro e a harmonia voltará em todo o universo. E nós teremos a tão sonhada vida eterna. Se prepara, vem com a gente, chega mais perto, vem para o Estudo Central sempre e vem conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Sorocaba e receba mais da Palavra de Deus. Amém. Amém. Pastor Elton, você pode fazer oração para encerrarmos? Vamos orar, sim. Poderoso e eterno Deus, gratos somos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. E agradecemos, Senhor, porque o Senhor é paciente, o Senhor é bondoso, mas também o Senhor se indigna com o mal. Queremos que o Senhor nos ensine a sermos pacientes também e a entendermos mais essa ira e o teu amor que é grandioso. Abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, Pastor Elton, muito obrigada, irmão Luiz, um prazer tê-los aqui e um prazer também tê-los aqui conosco, obrigada por nos acompanhar, continue assistindo os nossos estudos, continuamos aqui com o tema sobre o amor e a justiça de Deus e nos vemos na próxima semana com a próxima lição. Muito obrigada.